Meus vitoriosos, bom dia! Quarto dia do nosso devocional Vitória na Fé. Um devocional que eu preparei para a gente falar passagens sobre coragem e força. Então, nós estamos aqui reunidos em Exército de Vitoriosos para fazer leituras e orações que vão nos revestir da possibilidade de a gente sair vitoriosos em todas as batalhas que a gente precisar enfrentar. Já estou vendo coraçõezinhos aqui subindo. Bom dia, Jace. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Gácia, Cícero, Mice Ferreira. Sejam todos bem-vindos, minha gente. Domingo, 5h30 da manhã. E essa quantidade de pessoas aqui, que alegria. Guia Marage, Janaína. Sejam todos bem-vindos, minha gente. Hoje nós estamos aqui, a passagem que eu separei é: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Imagina o que é a gente aprender a guerrear, a enfrentar as nossas batalhas espirituais. Coloca aqui um sinalzinho, um troféu, um legal, se o som tá certinho, se vocês estão me escutando, se tá tudo certo, tá? Eu preciso que esteja tudo em ordem, porque é profundo o conteúdo que a gente vai ver hoje, é forte. Se você está passando por dificuldade, se você está passando por medo, insegurança, batalha mesmo, aquela batalha espiritual que a gente precisa viver e superar para poder alcançar os objetivos que a gente tem, este é o momento. Eu sei que é cedo, cadê? Ótimo, Janaína colocou um legalzinho aqui. Perfeito, Janaína. Eu sou Marília. Para quem está vendo na reprise ou para quem está chegando depois, eu estou aqui para te ensinar a sair da dor e alcançar a vitória. Existe um caminho para sair da dor e alcançar a vitória. Esse caminho ele é muito bem colocado por Jesus Cristo, quando ele faz sua passagem aqui na Terra, e ele deixa os seus discípulos para poder mostrar a gente como é que nós vamos também enfrentar as nossas dores e alcançar as nossas vitórias. Aqui a gente está trazendo especificamente o apóstolo Paulo, né? Ele não conviveu, ele não foi contemporâneo de Jesus, mas ele teve a visão de Jesus na sua vida, no seu decorrer, e as leituras indicam que ele realmente teve aquela visão pelo poder do Espírito Santo, de entender a presença de Jesus Cristo na vida dele e fazer com que outras pessoas tivessem o seu coração fervido, sabe assim, quando o coração da gente ferve mesmo pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar das ferramentas quando a gente vai para uma guerra, quando a gente vai para algum lugar, para uma viagem, tá joia? Aqui Missy colocou para mim, Fátima, bom dia, Blessed, bom dia. Quando a gente vai para uma viagem, o que é que a gente faz? A gente prepara a nossa mala e nessa mala a gente coloca as nossas roupas, os nossos suprimentos, a nossa necessaire, sabe assim, coisas importantes de mala. Se a gente for à praia, protetor solar, um hidratante para poder, quando a gente vai tomar aquele banho de mar, precisar daquele hidratante. Nós, minha gente, enfrentamos batalhas. Você enfrenta batalhas. Eu enfrento batalhas. As nossas famílias enfrentam batalhas. O nosso país enfrenta batalhas. E para tudo isso, a gente também precisa do nosso ferramental. A gente precisa saber o que é que eu vou acessar para poder enfrentar isso. E hoje a gente vai ver o que é que a gente precisa. Sabe o que a gente vai precisar? Do cinto da verdade. Eu tô colocando aqui porque eu anotei que é da palavra, tá? Não sou eu que tô inventando. A gente vai precisar da justiça, a gente vai precisar anunciar o evangelho, a gente precisa de fé como nosso escudo e da palavra de Deus. Então, minha gente, olha só que aqui nós vamos ter em uma passagem uma quantidade enorme de informações e a gente vai precisar pegar essas informações e levar para o nosso coração. A gente vai precisar pegar essas informações e dizer assim, ok, Senhor, eu sei que eu estou aqui, assim como Jesus Cristo esteve, para passar por algumas dificuldades. Essas dificuldades vão me tornar uma pessoa melhor, essas dificuldades vão me fazer ressuscitar, essas dificuldades fazem com que eu seja prova da tua existência, mas o que é que eu faço diante delas? Eu simplesmente vou paralisar? Eu vou deixar que o medo me domine, a insegurança me domine? É isso que eu vou fazer enquanto cristã, enquanto a pessoa que tem compreensão da passagem de Jesus Cristo aqui na Terra? Não.
Então vamos lá. A leitura está no livro de Efésios. A gente vai ler do capítulo 6, versículos 10 até o versículo 18. Essa é a leitura específica aqui do dia de hoje. E esse livro de Efésios, minha gente, é um livro curto da Bíblia também. Ele só tem 6 capítulos e ele não trata somente de força e de coragem, tá? Ele tem várias outras passagens, inclusive passagem de família, de casamento, de como que deve ser a relação entre um homem e mulher após o casamento, mas como eu venho dizendo a vocês, as passagens que foram escolhidas para o devocional Vitória na Fé são passagens que orientam exatamente como que a gente vai ter coragem e força. Isso é o que está aqui no nosso devocional. Inclusive, eu vou dizer a vocês como que vocês vão ter acesso a esse devocional. Ele está impresso na folha rosa, tá? Mas é Vitória na Fé, passagem das cartas paulinas que nos orientam com força e coragem. Por isso que eu estou explicando a vocês que é o livro, a carta de Paulo aos Efésios, mas eu escolhi passagens que tratam do nosso fortalecimento no Senhor. Fechou? Agora eu vou seguir. Aqui a gente vai ter, no versículo 10, o combate da fé. Essa é uma leitura que eu gostaria que, se vocês pudessem, vocês anotassem na Bíblia de vocês, rabiscassem a Bíblia de vocês. É muito importante que a gente tenha o domínio do nosso instrumento, da nossa palavra. A partir do ponto que a gente consegue riscar na nossa Bíblia, que a gente coloca setinhas para ir para outros versículos, tudo isso vai fazendo com que a gente tenha intimidade com a palavra de Deus. Então, use esse recurso da intimidade com a palavra para você saber. E aí, quando chegar aquele momento mesmo que a coisa apertar, que você pensar assim, caramba, eu estou passando por uma batalha, eu sei que eu estou recebendo aqui esses dardos do inimigo, essa palavra de mentira, essa inverdade, essa insegurança, esse medo, como que eu vou agir? Então vamos lá. Aqui é Paulo dizendo, mandando uma carta para esse povo, e ele diz: no mais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí aquele povo poderia perguntar, tá, como que eu vou me fortalecer no Senhor, né? E aí ele diz: revesti-vos da armadura de Deus para poder resistir às ciladas do inimigo. Então nós estamos em vida aqui vivendo uma batalha espiritual, nós somos espíritos, minha gente. Sabe, nós estamos aqui, como eu sempre digo, eu sempre falo de morte, porque é uma das maiores dores, é a minha maior dor, então eu tenho que trazer morte aqui. Nós estamos aqui para uma passagem muito rápida. Nós estamos numa roupa. É como se a gente tivesse, digamos assim, numa casa alugada. Eu acho que isso é um exemplo bom, é uma analogia boa para a gente entender. Sabe quando você aluga uma casa, que você cuida dessa casa, que você limpa essa casa bem limpinha, para poder essa casa te deixar confortável? Isso é o nosso corpo. Nós somos o espírito habitando este corpo. Então, é lógico que aqui nós não vamos viver somente as batalhas corporais e humanas. A gente vai viver a batalha do espírito porque nós somos espírito, sabe? Então ele diz aqui: revesti-vos da armadura de Deus para poderdes resistir às ciladas do inimigo. E quais são essas ciladas? São sentimentos ruins, inveja, dificuldades de saúde, dificuldades financeiras, dificuldades na nossa família. Às vezes a gente busca tanto uma harmonia familiar, uma harmonia no casamento, e essa harmonia não é alcançada. Por quê? Porque a gente está caindo na cilada do inimigo, não está se atentando que essas ciladas existem, e essas ciladas, gente, quando a gente coloca inimigo, fica muito fácil a gente sempre atribuir uma dificuldade na nossa vida a um terceiro, ainda que esse terceiro realmente seja o inimigo. Mas às vezes a gente não consegue perceber que essa batalha é contra a gente mesmo. Aí você vai dizer: Marília, então quer dizer que eu posso ser meu próprio inimigo? Sim, você pode ser seu próprio inimigo, eu posso ser minha própria inimiga. A partir do momento que eu cultivo medos, que eu cultivo insegurança, e que eu cultivo inveja, eu preciso olhar para sentimentos ruins dentro de mim também e entender que esses sentimentos ruins, meu corpo, meu coração, minha mente, não podem ser moradas de sentimentos ruins, de desejos ruins no nosso coração. Então, como é que isso vai ser, essas ciladas, elas vão ser afastadas da nossa vida?
Pelo poder de Deus, pela armadura de Deus. A nossa luta não é contra forças humanas, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os espíritos maus dos ares. Olha só o que é que a gente está vendo aqui. Sabe quando o nosso espírito fica desejando coisas ruins? Sabe quando o nosso espírito deseja o que não é nosso? Sabe, lá a gente nós temos duas coisas importantes para a gente trazer para cá, que são os pecados capitais e são os mandamentos. Quando tá lá nos pecados capitais que a gente tem pecado da gula, pecado da luxúria, avareza, tudo isso aqui é cilada do inimigo. É o que é lançado para a gente através e pelo mundo espiritual e que a gente acha que é somente a nossa vontade. Não sou somente eu que estou tendo vontade de comer uma comida, ou excesso de comida, ou excesso de bebida. Não. Isso faz parte do mundo espiritual. Isso é lançado contra nós e a gente, na nossa ingenuidade, a gente não presta atenção que muitas das vezes essas dificuldades pelas quais nós estamos passando são dificuldades espirituais. E sem ter o conhecimento, o domínio das armas espirituais, a gente não sai vencedor. E quando que a gente vai sair vencedor? Quando a gente tiver domínio dessas armas para não cair em cilada do inimigo. Lembrando que o inimigo não é só terceiro. Lembrando que o inimigo não vai ser somente um espírito que vai estar aqui, ó, junto de você, perto de você, ou por outra a gente sempre diz assim, tô com olhado, ou tô com obsessão, ou tem alguém me invejando, ou tem alguma coisa sempre acontecendo comigo. Não necessariamente vai ser o outro, pode ser você em relação a você por causa do cultivo do seu coração, do que você leva para o seu coração e para a sua mente. Por isso que eu sempre digo aqui, eu não acredito somente no poder da oração, acredito no poder da oração junto com o poder do seu comportamento. Por isso que eu digo, vou te tirar da dor e te fazer alcançar a vitória através da conexão com Deus e do seu comportamento. Não adianta só conectar com Deus se a gente não está disposto a se despir dessas coisas ruins que a gente leva. E somos humanos, e enquanto humanos, a nossa natureza realmente é de levar desejos ruins, é de levar intenções ruins no nosso coração. Porque se nós fôssemos pessoas incríveis, maravilhosas, nosso espírito já tivesse tão evoluído, a gente não precisava dessa humanidade para essa experiência que nós temos aqui. Então é por isso que sim, nós vamos precisar dessas ferramentas para poder avançar nas nossas batalhas, que são não somente humanas, como a passagem acaba de dizer, como Paulo orienta ao seu povo. Nós não estamos vivendo batalhas só humanas, não são somente as pessoas, e isso parece que aprofunda o nível de dificuldade da vida, a depender da referência que a gente tenha. Por quê? Porque a gente diz assim, caramba, não seria suficiente só viver o que eu vivo já não? Não é suficiente só viver as dificuldades com as pessoas que eu estou vivendo, não. Não. Aqui é quando a vida se torna libertadora. É quando o seu conhecimento liberta e faz com que você compreenda que há muito mais do que os seus olhos são capazes de enxergar. Então vamos dar continuidade. E eu peço a vocês uma coisa, encaminha essa live, não precisa necessariamente as pessoas assistirem agora, mas essa palavra aqui é muito potente, é muito forte, principalmente porque nós estamos no exército de vitoriosos. Os vitoriosos precisam entender essa palavra, precisam praticar essa palavra. Então tá aqui uma setinha, você encaminha para sua amiga, encaminha para algum familiar que precisa ouvir essa palavra. Não sabe, quando você está passando por alguma dificuldade, você conhece algum amigo que está passando por alguma dor, aí você vai aqui e encaminha para poder essas pessoas aprenderem como conviver com suas dores. Porque veja, uma promessa que a gente tem aqui, não é a promessa é coisa boa, né? Mas um dos fatos que a Bíblia traz pra gente é que sim, nós vamos passar por dificuldades, tá? E ele tá dizendo aqui, Paulo diz que as dificuldades vêm com as ciladas do inimigo. Então, você não pode dizer assim, eu não posso acordar no dia de hoje e dizer assim, ai, que massa, Deus me prometeu que agora eu não vou passar por mais nenhuma dificuldade. A vida vai ser ótima, maravilhosa. Ninguém vai poder acordar
neste dia, aqui na Terra. Compreendam isso. Então você vai passar por dor e você vai se comportar como uma pessoa vitoriosa. A partir do momento que você assume para você a vitória todos os dias da sua vida, você se torna uma pessoa vitoriosa. E Deus está te dando autorização através de Paulo, que vem falar com o seu povo, ele dá essa autorização. Vamos continuar na leitura para você ver como é. Encaminha aí para todo mundo. Vamos lá. Aí ele diz aqui: tomai, pois, a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e vitoriosos em tudo vos manter inabaláveis. Minha gente, não sou eu quem estou inventando, tá? Eu vou ler de novo. Tomai, pois, a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e vitoriosos em tudo vos manter inabaláveis. Vitoriosos. Eu não sei se dá para ler aqui, ó. Vitoriosos em tudo vos manter inabaláveis. Quem são as pessoas vitoriosas? São pessoas inabaláveis diante das dificuldades. Quem são as pessoas vitoriosas? São as pessoas revestidas do poder de Deus para viver suas dificuldades. Então quer dizer que vitorioso, como até teve um Bárbara aqui, uma colega, uma vitoriosa que perguntou ontem, o que é a vitória? A vitória é você ficar esperando a vitória chegar. A vitória é você dizer assim, eu só aceito a vitória se eu estiver no primeiro lugar. Eu só aceito a vitória se eu estiver no ponto principal da minha vida. Eu só aceito a vitória se eu tiver aquela quantidade de dinheiro. Eu só aceito a vitória se eu tiver a minha saúde perfeita e retocável. Eu só aceito a vitória se eu tiver na condição perfeita que a minha cabeça imagina. Você está redondamente enganado, enganada. A vitória não é isso. A vitória é sermos inabaláveis em Deus. A vitória é a gente conseguir prestar atenção em todas as conquistas diárias que a gente tem. A vitória é você entender assim, poxa, eu estou tendo acesso à palavra de Deus. Eu estou vendo aqui, se eu não tiver minha Bíblia em mãos, eu posso colocar na internet Efésios 6, versículo 10 a 18 e fazer essa leitura. Eu posso entender que eu sou vitoriosa, eu posso entender que se eu tiver revestida do poder de Deus, eu vou ser inabalável diante das dificuldades que eu tiver que conviver na minha vida. Olha como isso é forte, olha como isso é potente para as nossas vidas, minha gente. Vocês precisam assimilar isso e acessar essa vitória. Por isso que eu chego aqui para vocês e o pessoal olha assim para mim, Marília, e você não passa por dificuldade não? E a dor que você sente e a saudade que você sente? Sinto tudo isso. Eu sinto saudade, eu sinto dor, eu sinto a dor da perda dos meus pais que foi muito grande, eu sinto por eu ser toda costurada, minha barriga tem um bocado de cicatriz gigante, meu pé tem cicatriz grande, que eu tenho que ficar fazendo exercício toda hora, o meu cotovelo tem cicatriz aqui, eu não posso nem abrir o braço todo. Tudo isso é dor pra mim, minha gente. Agora, eu vou deixar que essas dores me abalem, eu vou deixar que essas dores me tirem do meu norte, me tirem do meu centro e me tirem da presença de Deus? Nada disso. Nessa cilada eu não caio. Então, eu espero que você observe as ciladas que eventualmente tem na sua vida e você tenha a certeza que você não vai cair nessas ciladas. Então vamos lá aqui, ó, deixa eu dar bom dia a Elivânia, Ethan, Adriano, Denis, sejam todos bem-vindos, bom dia, encaminhe essa live, porque agora que vai ficar bom mesmo. Olha só o que é que tem. Ficai alerta, cingidos com a verdade, o corpo revestido com a couraça da justiça e os pés calçados, prontos para anunciar o evangelho da paz. Empunhai a todo momento o escudo da fé, com o que podereis inutilizar os dardos inflamados do inimigo. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vivei em oração e em súplicas, orai em todo tempo no Espírito. Guardai uma vigilância contínua na oração e intercedei por todos os santos. Minha gente, que coisa maravilhosa. Eu vou desvendar isso daqui, tá? Eu vou falar ponto por ponto, não vai ser assim uma leitura, eu li diretamente para você ter conhecimento de todo o texto que tem aqui. Mas eu vou ponto por ponto, bem devagarinho. Ficai alerta, cingidos com a verdade. Antigamente, era essa a referência que eles tinham, porque as batalhas eram batalhas literais. Eu estou falando aqui com vocês de batalha espiritual, eu estou falando de sermos vitoriosos, mas o que Paulo faz referência aqui era um exército romano saindo para a guerra. Tá? Esse exército romano, vocês lembram dos filmes antigos, desses filmes que a gente vê os exércitos romanos saindo para guerrear? Como era que funcionava? O cingido, eles tinham o seu cinto, né? Naquelas roupas tinham cinto. E a leitura traz aqui, cingidos com a verdade.
que a verdade fique no seu centro, sabe? A verdade da sua vida, busca pela verdade, a verdade da presença de Deus. Jesus que veio trazer a verdade e a vida esteja no seu centro. Então, era o cinto, e esse cinto aqui, Paulo traz em Efésios, esse cinto da verdade sejam cingidos com a verdade. E vem aqui, o corpo revestido com a couraça da justiça. Então, aquela couraça que eles usavam de proteção, aquelas roupas, ele traz aqui, Paulo traz a referência da couraça da justiça. Então, que vocês, o corpo de vocês, a vida de vocês, todos vocês estejam revestidos com a justiça. Os pés calçados, prontos para anunciar o evangelho da paz. Se você for calçar o seu sapato hoje, se você for andar para algum lugar, se você fosse guerrear numa batalha literal, como nos filmes de antigamente, o seu calçado seria o calçado do evangelho? Você teria alguma palavra? Eu não estou dizendo, minha gente, conhecer a palavra de Deus, a Bíblia do começo ao fim, não. Mas você teria uma palavra de conforto que você sabia que Deus poderia dar naquele momento para poder dar para alguém. Você conseguiria anunciar o evangelho. E outra coisa, mais importante ainda, se você não conseguisse anunciar o evangelho com nenhuma palavra, vamos dizer que você não conhece nenhum salmo, você não conhece nenhum provérbio, você não conhece nada da Bíblia, você poderia anunciar o evangelho como? E aí eu vou te dizer como que você pode anunciar o evangelho se você não conhecer um salmo, um versículo sequer da Bíblia. Você pode anunciar o evangelho com a sua vida. Existe uma frase que diz assim: às vezes a sua vida é o único evangelho que as pessoas vão ler. Então você pode anunciar o evangelho com a sua vida. Se você for uma pessoa verdadeira, se você for uma pessoa justa, se você estiver usando essas armas aqui da vitória, você vai conseguir anunciar o evangelho com a sua própria vida. Então você pode não conhecer nenhuma palavra, nenhum versículo, mas você vai conseguir anunciar o evangelho com a sua própria vida a partir do momento que você calça esse calçado da paz, você calça esse calçado da palavra e do comportamento que Deus quer pra gente. E aí vem aqui, seguindo, né? Versículo 16. Empunhai a todo momento o escudo da fé, olha só, com que podereis inutilizar os dardos inflamados do inimigo. Qual é o seu poder? Qual é o seu escudo? Como é que você vai inutilizar? A palavra que é usada pela Bíblia é inutilizar os dardos inflamados do maligno. O que vai fazer inutilizar os dardos inflamados do maligno vai ser a sua fé. Como está a sua fé? E aí, quando a gente está fazendo devocional da passagem de Jesus Cristo, né? Aqui a gente não tem a passagem de Cristo, a gente tem Paulo orientando o seu povo. Mas, quando a gente faz várias passagens de Jesus Cristo, ele diz assim: vai que a tua fé te curou. Vai que a tua fé te curou. Quando que se você tivesse na presença de Jesus e você pudesse entregar a sua dor a Jesus agora, pensa na maior dor que você está sentindo. Eu estou pensando na maior dor que eu estou sentindo. E se você estivesse pensando na maior dor que você está sentindo, você pudesse embalar essa dor e dizer assim: Jesus está aqui, eu tenho fé que tu vai me curar nessa dor. Não sei qual é o seu problema, se é problema de saúde, se é problema de dinheiro, se é problema de relação de trabalho, família, casamento, não sei qual é o seu problema. Mas você vai pegar aqui no seu coração e vai dizer: Senhor, eu tenho esse problema aqui, me ajuda. Eu tenho fé que o Senhor vai transformar esse problema para mim. Você teria fé suficiente? Jesus poderia operar o milagre dele através de você e em você? Como que está o seu escudo da fé? Então ele está dizendo aqui, o que é que a gente já viu, tá? A gente viu verdade, a gente viu justiça, anúncio do evangelho e estamos vendo aqui a fé. Tudo isso você vai precisar se revestir, porque são os elementos que um vitorioso, são os elementos que uma pessoa que vai para a guerra leva. Então, se você vai guerrear por seus objetivos, e a gente já viu aqui que estamos não somente numa batalha humana, mas numa batalha espiritual. Se a gente vai batalhar por ser pessoas melhores, tá? Eu não tô com nenhuma dor, eu não tô com nenhum problema, eu apenas preciso ser uma pessoa melhor. Você vai precisar de fé, de verdade, de justiça, tá? Continuando aqui. Versículo 17. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação e a espada do Espírito. Onde é que fica o capacete, minha gente? O capacete fica aqui, ó,
na cabeça. E o que é que ele protege? Ele protege a gente contra a morte e contra retirar aqui, né, bater no nosso cérebro, morrer. Então, o que é que vai estar dentro da nossa mente e vai ficar ali guardado e preservado pelo capacete da salvação? São os nossos pensamentos, são as nossas emoções. Tudo isso está aqui, ó, dentro da nossa cabeça. Então, a partir do momento que você resolve usar esse capacete aqui da salvação, você está preservando os seus pensamentos, você está preservando o que está aqui na sua cabeça, você preserva o seu subconsciente. Eu tenho uma aula de subconsciente na mentoria que é assim, é uma das minhas aulas preferidas, eu sou suspeita para dizer, mas é porque o nosso subconsciente, ele é como se fosse a porta dos fundos da nossa mente. A porta de entrada é o consciente. Então, você vai levar para sua cabeça as coisas a partir da porta de entrada. A visita entra na sua casa a partir da porta de entrada em regra. Então, você abre a porta pelo consciente e no subconsciente você guarda tudo que entrou pela porta de entrada. E de maneira muito mais forte, porque o subconsciente nunca desliga. Se vocês pensam que a gente dorme e desliga e está ali descansando, a gente descansa apenas o nosso corpo físico, porque o nosso corpo espiritual ele não para, ele não descansa. Então precisamos ter essa certeza do que é que a gente está colocando na nossa mente, se a gente está usando esse capacete, revestindo o que está entrando na nossa cabeça, ou se a gente está sem capacete, deixando entrar tudo. Eu deixo entrar tudo que vem na minha frente. Eu deixo entrar, assim, desejos ruins, inveja, sei lá, tanta coisa ruim que você pode deixar, pensamento de fracasso, pensamento de desânimo, pensamento de eu não sou suficiente. Ontem eu fiz um post, inclusive curtam lá o post, é um teste de fracasso. É uma brincadeira aquele post, mas é assim, na primeira possibilidade de você estar caminhando para o fracasso, é você ter aquela síndrome do impostor. Sabe, Deus te capacita para o que você pode fazer e você sempre se acha incapaz. Não, Deus já me disse. Por exemplo, eu quero trazer aqui o meu exemplo. Eu sei falar da palavra, eu sei ler, entender, estudar, trazer para vocês o contexto. As pessoas dizem assim, Marília, eu entendi o que você falou. Imagina se eu dissesse assim, não, Senhor, eu acho que eu não quero falar sobre isso porque as pessoas não vão gostar do que eu tenho para dizer, as pessoas não vão entender. Sabe o que era que eu seria? Uma impostora, porque eu recebi o dom e eu não estou usando o meu dom. Então, como que você usa essa síndrome da impostora, essa síndrome do impostor na sua vida? O que é que você sabe fazer? O que é que você sabe que sabe fazer? Mas a partir da insegurança, você não usa os seus dons. Olha que coisa incrível. Isso é ter a síndrome do impostor na sua vida, porque nós somos muito mais capazes, mas o que é que a gente faz? A gente esquece desse capacete que Deus nos deixou e deixa com que os nossos pensamentos tenham portas abertas para tudo que não presta. Bom dia, Tiago. Bom dia, Silmara. Que coisa boa, Tiago, você está aqui junto comigo tão cedo, 6 horas da manhã de um domingo. Gente, meu Deus do céu, eu fico muito feliz com a presença de vocês. Quero lembrar assim, encaminhem, coloquem sempre uma mensagem aqui para mim. Coloquem dúvidas, inclusive, porque isso me ajuda a saber se eu realmente estou falando aquilo que vocês precisam ouvir. Eu não estou aqui somente para falar o que eu quero ouvir. Eu quero falar aqui, eu quero que chegue no coração de vocês o que eu estou dizendo, sabe? É muito importante, eu não quero ficar falando somente porque eu preciso. E o interessante é que o mais forte disso tudo é que eu preciso sim. Sabe assim, quando eu senti a necessidade de fazer esse devocional, eu disse, puxa vida, eu tô querendo tanto fazer um estudo profundo das cartas de Paulo. E como que esse estudo profundo é feito? Quando eu trago aqui para vocês, porque eu preparo tudo isso para conversar com vocês. Então, a partir do momento que eu preparo para falar com vocês, eu também estou estudando. Então, Deus vinha trazendo assim no meu coração, daqui a pouco ele fez assim, filha, eu exijo que você faça esse devocional. Eu olhei para os 4 cantos, assim, por isso que o devocional é tão cedo. Eu fiz, meu Deus, eu tô sem horário, eu tô sem agenda, tá tão difícil. Aí eu disse, ok, já que eu tô sem possibilidades, eu vou fazer na possibilidade que eu tenho. Então eu tenho acordado todos os dias cedo para estar aqui com vocês no momento que eu posso para glorificar a Deus, para mostrar a nossa adoração, para mostrar o nosso conhecimento e para a gente se revestir das armas que Ele nos ensina e coloca aqui pra gente. E já estamos no finzinho da leitura, tá? Quem chegou agora, mas tem uma parte muito linda aqui, tá? Vivei em oração e em súplicas.
Orai em tempo todo no Espírito. Guardai uma vigilância contínua na oração e intercedei por todos os santos. Olha aqui, ele diz tudo que a gente precisa fazer, tá? O que é que Paulo vem? Já fazendo um resumo, ele faz uma referência com os soldados romanos da época e ele traz o cinto, aqui ó, porque eu anotei, não fiquei de cabeça, tá? O cinto da verdade, o corpo a gente veste da justiça, nos pés a gente calça os nossos pés com o anúncio do evangelho, o escudo que vai inutilizar a força do inimigo vai ser a nossa fé, capacete e espada, a palavra de Deus. E o tempo todo, orai sem cessar. Orai sem cessar, é isso que ele diz aqui. Orai o tempo todo no Espírito. Então, às vezes, o que é que acontece? A gente precisa de uma hora específica para estar em oração. Não, eu vou me direcionar para não sei para onde, para estar em hora específica de oração. E quando o Paulo diz aqui, ora o tempo todo, faz com que essa oração seja repetida no teu dia, em todos os momentos do nosso dia. Deixa eu dar bom dia aqui a algumas pessoas que eu vi que entraram agora. Vitória maravilhosa, que coisa linda. Charles, Elivânia, Theo, sejam todos bem-vindos, minha gente. Um excelente domingo para nós. E o que é que ele diz aqui? Eu sei que tem a passagem lá de Mateus que diz, se retire no seu quarto e no seu íntimo. Aquilo ali quer dizer que a gente precisa ter uma intimidade com Deus e não ficar dizendo para todo mundo, se mostrando que a gente está em oração. Não precisa disso. Agora, todos os momentos que a gente tiver e lembrar da presença de Deus na nossa vida, a gente tem que dizer assim, Senhor, obrigada. Senhor, eu estou passando por essa dificuldade, eu te entrego a minha dificuldade. Sabe assim, essa presença de Deus, que você não precisa se direcionar para algum lugar para ter a presença de Deus na sua vida. E sabe quando a gente olha pra gente e Deus ele tá tão potente em nós o tempo todo, e que é só a gente se olhar no espelho, que é só a gente respirar e pensar, o Senhor tá aqui junto comigo. É isso que a gente precisa. É quando ele diz aqui, ó, orai o tempo todo no Espírito, guardai uma vigilância contínua na oração e intercedei por todos os santos. Muitas vezes as pessoas dizem assim, Marília, faz essa oração por mim, Marília, ora por mim, intercedei. O que a gente faz aqui quando a gente lembra das pessoas da nossa família, quando a gente lembra de pessoas importantes, amigos queridos, pessoas que nos ajudaram na nossa jornada, a gente está intercedendo. E Paulo diz, interceda pelas pessoas, interceda pelos santos. Não são somente santos perfeitos, gente. Essa outra coisa também, esse mito da Igreja Católica. Eu sou católica de raiz, tá? Eu realmente conheço a doutrina da Igreja Católica. Então, o que é que acontece? A gente pensa que os santos são somente aquelas pedras. A gente vai ficar adorando aquelas imagens. Não se trata disso. São pessoas comuns que elas apenas foram reconhecidas por suas atitudes solidárias às pessoas, solidárias à Igreja. Entendam isso. Então, quando a Bíblia traz assim santo, não é aquele santo que a gente conhece. São pessoas que muitas vezes renunciaram a si mesmos. Renunciaram, por exemplo, hoje, veja, observa, são renúncias pequenas que a gente faz. Eu aqui, e olhe, longe de estar me dizendo, comparando com o santo, com qualquer coisa, tá? Pela misericórdia de Deus, não estou falando isso. Mas eu estou renunciando ao meu sono para estar aqui com vocês. Eu fui cobrada. Entendam que eu recebi a graça, entendam que eu estou viva, que a minha saúde foi restabelecida. E eu me comprometi com Deus que eu iria honrá-lo. Então, a partir do momento que eu me comprometo que eu vou honrar, ele vai me cobrar. Então, são muitas renúncias que às vezes a gente faz para poder estar na presença de Deus, para estar em oração. E aí também a gente não quer fazer muita renúncia potente na nossa vida, não. Às vezes a gente é uma pessoa que realmente a gente conhece aqueles equívocos, sabe? Aquela fome exagerada que gera o pecado da gula, sabe? Que às vezes nem é fome, é só um desejo mesmo, é só uma emoção que está desequilibrada na gente. Aí a gente vai e desconta na comida, aí a gente vai e desconta em comportamentos ruins, a gente desconta em raiva, em medo. Tudo isso acontece com a gente. Por quê? Porque nós não estamos orando, a gente não está em vigilância o tempo todo. A gente precisa estar em vigilância o tempo todo. E aqui eu quero te fazer um convite. Não importa a tua religião, não. Não importa a doutrina que você segue, não importa o que você
faz que, em regra, as pessoas ficam achando o erro e ficam apontando para você para dizer que você está errado. Isso é muito comum, sabe? A gente ter esse apontamento de pessoas para a nossa vida. Você precisa ter a consciência de que em Deus e para Deus você está em oração. Essa é a consciência que a gente precisa ter. A gente não precisa pensar assim, eu vou agradar a todo mundo. Quem é todo mundo? Quem é o principal que você precisa agradar? Entendem a mensagem? Então, só fazendo um resumo, minha gente, nós lemos aqui a passagem de Efésios, no capítulo 6, versículos 10 até o versículo 18. O livro de Efésios é um livro pequeno da Bíblia. Para quem me diz assim, Marília, quero ler a Bíblia, quero fazer... Leia um livrinho pequeno assim, e claro, porque esse livro aqui ele é muito claro, a linguagem dele é fácil de você entender. É um livro que não traz somente passagens de coragem e fé, como eu trouxe aqui, de guerra, de batalha. Não. Tem passagem de casamento, tem passagem de família, tem várias outras passagens, mas o foco do nosso devocional, já disse a vocês, são passagens que nos fortaleçam na coragem, na fé e que nos preparem para a nossa batalha diária. Porque nós somos vitoriosos e vitoriosos precisam saber como que vão enfrentar as suas batalhas. Então é isso que a gente tem aprendido aqui. Se você puder, faz uma revisão nessa passagem que eu trouxe aqui hoje, porque vai consolidar o seu conhecimento. Eu vou disponibilizar também esse devocional. Fazendo um spoilerzinho, esse devocional vai custar R$17. Vocês vão continuar vendo aqui as lives gratuitamente, mas quem quiser o material escrito para fazer as suas anotações, observa aqui que eu sempre anoto. Em todas as folhinhas eles têm anotações, porque eu vou colocando aqui como é que está a minha oração, qual é a música em que eu coloquei naquele dia, o que é que eu escutei, o que é que está fazendo reforma no meu coração. Então, tudo isso eu vou anotando. E se você quiser, você está convidado aí para anotar também no seu devocional. Depois eu vou colocar aqui no perfil como é que você faz para adquirir, mas eu estou soltando só esse spoiler. Estaremos juntos aqui durante 21 dias. Hoje nós estamos ainda no 4º dia, ou seja, se no 4º dia a gente já teve essas passagens tão lindas, se no 4º dia a gente já tem uma instrução total de como que a gente deve ir para a batalha, imagina nos outros dias, viu, minha gente? Estou dizendo a vocês, quando se trata de ter coragem e força no Senhor, Deus não economizou não, tá? É por isso que ele é o Deus da abundância. Ele não economizou com instruções, ele não economizou com palavras, ele não economizou com os seus apóstolos, com as pessoas que tiveram lá para nos orientar. Então, a gente também não pode economizar nos nossos pensamentos. A gente não vai pensar coisa ruim, coisa difícil. A gente não vai deixar que os medos tomem conta da gente, não. A gente vai pensar o tempo todo como foi que o Deus da abundância trouxe para a gente tanta coisa. Como é que Jesus Cristo passou o seu caminho aqui na Terra? Como é que os outros discípulos passaram? Porque o que a gente vê é Paulo preso. Ele descobre Jesus Cristo, ele tem a sua transformação no caminho de Damasco, mas depois o que é que acontece? Ele vai renunciar a muita coisa, ele perde a liberdade dele, porque assim como ele perseguia os cristãos vêm e perseguem ele e o levam preso. Então, quais são as prisões que a gente pode estar vivendo e que durante esses 21 dias nós vamos descobrir, nós vamos desvendar e aprender a ir para as nossas batalhas, né? Como é que a gente vai ganhar nas nossas batalhas. Bom dia, Carlos. Bom dia, Izzy. Um beijo, Izzy. Ivanildo, Soraya. Minha gente, sejam muito bem-vindos. A gente já está no final do nosso devocional. Nós vamos passar aqui agora para a nossa oração final. Aí eu peço a vocês que fechem os olhos, que pensem o que é que vocês meditaram durante esse devocional. Quais são as dores que vocês pensaram? Qual a guerra que a gente vai precisar se direcionar? Qual a batalha espiritual a gente vai precisar viver? Então, traz isso no seu pensamento. Como a gente falou aqui, intercede por quem está aí no seu coração. Qual é a pessoa que está no seu coração? Tiago, vi tudo, que coisa maravilhosa. Qual é a pessoa que está no seu coração e que você precisa
Acabou a bateria do microfone. Agora deu certo? Tá certinho? Vamos lá. E aí eu tava me lembrando desse show e eu digo, meu Deus, como a vida se transforma. Me digam aí se voltou. Está mudo. Deixa eu esperar um pouquinho pra saber se voltou. Foi a bateria do celular que acabou. Agora sim, pronto. Então podemos seguir. E aí eu tava lembrando desse show que eu gostava muito, que a gente ia pra Wesley, brincava, não sei o quê. E de repente a vida traz essas surpresas tão incríveis pra gente, que foi uma transformação pra mim muito grande, sabe? Assim como aconteceu com Paulo, de dizer eu não acreditava em Jesus, não que eu não acreditasse, que eu sempre acreditei, graças a Deus eu sempre exerci minha fé com muita potência. Mas depois que a gente vive o milagre, depois que a gente vive essa transformação em que se compromete, porque o que eu fiz realmente foi me comprometer. Eu disse, Senhor, eu vou honrar eu ter ficado. Então, o que eu faço hoje é honrar ter ficado aqui com vocês. Então, vamos fazer a nossa oração, pensar em tudo que a gente leu aqui hoje, fechar os nossos olhos e agradecer. A gente sempre começa as nossas orações agradecendo por poder estarmos aqui juntos em exército de vitoriosos, em ter acesso a palavras como essa. A gente te agradece, Senhor. Hoje é domingo, estamos aqui tão cedo da manhã, já revestidos da tua palavra, já trazendo tudo que o Senhor quer que a gente tenha em mente e no coração para poder viver as nossas batalhas diárias. Nós nos posicionamos aqui como pessoas vitoriosas. Aqui nós não temos perdedores, nós não temos pessoas fracassadas. O que a gente busca aqui é descobrir quais são os nossos comportamentos que estão tirando a gente do caminho da vitória. Então, descobrindo esses comportamentos, o que é que a gente vai fazer? A gente vai se transformar, Senhor. Então, muito obrigada por esse momento de transformação, por esse momento de direcionamento, de oração que nós estamos vivenciando aqui. Agradeça no seu coração por tudo que você tem de bom. Inclusive, agradeça também as dificuldades, porque nas dificuldades a gente aprende, a gente cresce, a gente entende a presença de Deus nas nossas vidas. E aqui a gente te pede, Senhor, diante de uma passagem dessa, de uma leitura tão forte, tão potente, que nos fala de força, de instrumentos para a nossa batalha. A gente te pede, Senhor, que sejamos pessoas fortes, que a gente possa se revestir da tua presença, da tua palavra, e que as orações sejam sempre e não consigam parar de maneira alguma. Que a nossa fé seja realmente inabalável diante das ciladas, diante dos dardos que sempre nos são apontados. A gente sabe, Senhor, que os desafios são enormes. A gente tem desafios de tantas ordens. Quando eu coloco aqui, traz uma dor para mim. As pessoas me trazem a dor do medo, a dor das dificuldades financeiras, a dor de relacionamentos abusivos. Então, Senhor, que a nossa fé faça com que todas essas dificuldades caiam por terra e caiam por terra imediatamente. Que a gente traga em nosso coração, que a gente traga aqui, que a gente não tenha medo, que nós sejamos honestos nas dificuldades que a gente vive e a gente consiga tirar essa dificuldade do nosso coração e te mostrar, Senhor. Eu te mostro aqui nesse momento a minha dificuldade específica e eu te peço que os vitoriosos que estão aqui junto comigo também mostrem as suas dificuldades a ti, Senhor, para que mostrando essa dificuldade o Senhor possa ver, o Senhor possa olhar para as nossas dores e transformá-las e fazer com que essas dores sejam testemunhos da tua presença na nossa vida. Essa é a finalidade da dor. O Senhor permite que nós passemos por momentos difíceis para que o Senhor seja testemunho de transformação das nossas dificuldades em graça, das nossas dificuldades em misericórdia, que se renova todos os dias para nós. Então, Senhor, muito obrigada. Amanhã faz com que tenhamos força, discernimento, sabedoria, iluminação para estarmos juntos aqui. Amanhã é segunda-feira, a gente precisa de mais renovo ainda, de mais força ainda. Então, obrigada por tudo, obrigada pela presença de todos esses vitoriosos que passaram por aqui hoje. Abençoa a vida de cada um deles, abençoa o coração de cada um deles. Me coloca dentro desse exército que é tão lindo e tão maravilhoso, pelo qual eu agradeço todos os meus dias da minha vida. E eu prometi que eu iria te honrar, Senhor, e é isso que eu tenho feito, sem importar horário, sem importar quanto tempo de sono, sem importar o que eu preciso renunciar para poder te honrar. É isso que nós estamos fazendo aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eita! Ai, obrigado, Marília. O Espírito age na sua vida, vidão. Ai, que coisa linda.
Minha gente, muito obrigada. Eu só consigo agradecer mesmo, sabe? É muito forte, realmente, tudo que foi vivido. E o Espírito age, sim, Tiago, age de maneira muito forte. Bárbara chegou no final. Bárbara, assista na reprise, porque tá muito lindo, sabe? Foi muito... Aqui tem momentos que a gente faz mais de emoção, mas esse de hoje foi muito de instrução mesmo. Foi muito de orientar a gente como é que a gente vai sair para a batalha. Todos os dias é uma batalha pra gente. A batalha espiritual, ela acontece a todo momento. Então, como que a gente vai para essa batalha? É isso que eu tô aqui para ensinar. Eu digo a vocês, eu ensino a sair da dor e alcançar a vitória. A gente tá fazendo aqui um dos pilares do método 5 etapas da vitória, que é a oração. A gente tem o pilar oração e o pilar conhecer Jesus. A gente tá muito forte aqui no pilar oração do método. E muito obrigada pela presença de vocês. Amanhã estaremos juntos aqui de novo, 5h30 da manhã. A gente já começou a semana, né? Domingo já é início de semana. Tô vendo coraçãozinho aqui. Quando eu terminar a live, que vocês virem a live no perfil, coloquem corações também, encaminhem a live para pessoas que vocês gostam, para vitoriosos também. Você manda assim... aqui é do Exército de Vitoriosos, eu sou vitorioso, eu sou vitoriosa, bora vencer na vida juntos. Então você encaminha essa live, porque a palavra é muito poderosa, é um compromisso que eu tenho com Deus, é um compromisso que eu tenho com vocês, de que a gente vai fazer com que a palavra chegue ao máximo de pessoas possível. Hoje ainda é muito pouco, mas ter aqui 6 corações sendo transformados, isso é muito, isso é maravilhoso. Se Deus me assegurou esses 6 corações que estão aqui, eu vou fazer o melhor que eu possa por eles. Eu tenho aqui Tiago, Bárbara, Gui, Silmara, Janaína, Edvânia. Minha gente, um excelente domingo. Aproveitem o finzinho de domingo, aproveita com a família de vocês, aproveita colocando sentimentos bons para dentro do seu coração. Não deixa que sentimentos ruins permeiem o seu coração. Não deixa que medo, insegurança, sabe, receio do que é que vai acontecer amanhã, preocupação. Entrega tudo isso a Deus para que amanhã a gente tenha uma semana maravilhosa. Um beijo!